Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao Devocional Discípulos. Nós estamos em mais um devocional, se não me engano é o sexto devocional. A gente está na parte 2 do Pare de Mentir, ou seja, Eu Desisto Mentir, parte 2. Antes da gente continuar, eu gostaria que você me fizesse um favor. Se inscreve aí no canal, clique em se inscrever, dá um curtir, coloca aí o sininho ligado para você ser avisado quando tiver novos vídeos e também compartilha com alguém que você ama, tá bom? Vamos lá? A gente estudou já sobre a mentira, como que o diabo é pai da mentira, o mal que a mentira faz, isso tudo no vídeo 1. Se você não assistiu, aqui em cima tem o linkzinho, é só você clicar, na descrição, lá nos comentários também vai estar o link para você poder ver o vídeo 1, a parte 1, sobre falar de mentira. Hoje a gente vai conversar sobre os estágios da mentira e como a gente pode ter uma vida diferente. Primeira coisa do estágio da mentira, o primeiro estágio de uma vida que está vivendo em mentira sem perceber, às vezes, é o mentir para os outros. Por que esse é o primeiro estágio? Porque, infelizmente, a gente já está acostumado a isso, está impregnado na cultura. Tem um estudo, por exemplo, de um psicólogo, o Dr. Robert Feldman, da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, em que ele relacionou a mentira à questão de autoestima. Então, quanto mais a pessoa, ele concluiu, quanto mais a pessoa sente a autoestima dela ameaçada de alguma forma, mais ela mente, mais ela aumenta as mentiras. Já percebeu quando as pessoas muitas vezes estão contando uma história, outra está contando uma história e a pessoa está ficando para trás, de repente ela tem que contar uma história onde ela foi herói, onde ela fez alguma coisa diferente, às vezes até tenta contar uma história que seja maior do que a sua. A ideia é mais ou menos essa, a gente acaba contando e mentindo muitas coisas para poder ter uma ideia de manter a autoestima. Tá? A grande questão que foi descoberta é que ninguém gosta de parecer menor ou de parecer ruim aos olhos das pessoas, nem aos seus próprios olhos. Então a gente deturpa a realidade ou muitas vezes conta uma outra história, não necessariamente com intenção má, mas porque a sua autoestima, você sentiu ela ameaçada. Então, às vezes é quase que sem perceber. Assim, a gente começa a omitir a verdade, a gente começa a deturpar a verdade para agradar as outras pessoas ou projetar uma imagem positiva. E a gente acaba caindo nesse grande erro. Então é importante que você entenda que a mentira, ela traz um alívio, mas esse alívio é temporário. Lembra do ditado que diz que mentira tem perna curta? É um alívio temporário. Segunda coisa que a gente precisa entender é que a mentira, ela parece inofensiva num primeiro momento, mas muitas vezes ela acaba tendo que se desenvolver e causa grandes confusões na vida da gente. A terceira coisa que a gente percebe é que a mentira, ela deixa em dúvida: será que as pessoas nos amam porque nos conhecem e sabem quem somos, ou nos amam pelas histórias que a gente contou e muitas delas foram inventadas? Porque a gente parece legal. E essa dúvida vai sempre estar ali permeando a sua mente, né? Se a pessoa ama você ou ama o personagem que você inventou. Por último, é importante que você entenda que mentir aos outros revela uma coisa muito complicada, que nós temos mais medo do que as pessoas vão pensar, do que o temor, o respeito, do que Deus vai pensar. Então você, no medo das pessoas, no querer ser aceito, você quer ser aceito por elas, mesmo que para isso você ofenda a Deus e cometa o pecado. E isso é muito sério para refletir. Tem o segundo estágio da mentira. O segundo estágio da mentira é quando você começa a mentir para você mesmo. Tá? É quando você meio que se esforça para acreditar naquela realidade. Chega uma hora que você já não sabe mais o que é realidade ou não é, e você conta aquela história como verdade porque você está tentando tornar aquilo uma verdade para você mesmo. Sabe? É frequente mentir para os outros. Quando você começa a mentir para você, aí a situação está tensa, você está precisando ser elogiado, você está querendo ser reconhecido, você começa a acreditar na sua própria história e isso realmente traz problemas de falta realmente de autoestima, problemas de você começar a se desligar um pouco de muita coisa da realidade. Mas tem um outro fator, não apenas a autoestima e tudo mais.
O outro fator é o próprio histórico familiar, histórico sociocultural, que faz com que você internalize certas regras ou interprete as situações e crie regras dentro de você mesmo. Um exemplo, às vezes você aprendeu que você não deve revelar o sentimento para ninguém, senão as pessoas vão fazer mal a você. Às vezes você aprendeu que não se exponha, ninguém tem que saber de nada, os homens aprenderam não chore, ninguém tem que se intrometer na sua vida, né? Você não tem que pedir ajuda. Sabe, isso tudo, seja sempre gentil, porque as pessoas não gostam de quem fala a verdade. E você vai internalizando essas regras e começa a viver isso. E isso faz com que você minta para os outros e minta para si mesmo, que você começa a viver isso entre aspas, facilita você mentir e faz com que você minta quase que ao natural. Essas regras são muito complicadas. Para se livrar desse mal, gente, não tem outra forma. A forma é você reconhecer o que está acontecendo, é você entregar-se a Jesus e aprofundar sua intimidade com Jesus, com o Espírito Santo. É você aceitar quem você é e aceitar suas próprias falhas, se arrepender dos pecados e passar a tomar uma decisão de dizer: eu desisto de mentir, eu vou viver em verdade. É você receber e reconhecer a identidade que Jesus te deu, a formação que Ele te deu, e saber que o Espírito Santo vai melhorar você e vai santificando a sua vida e vai transformar você naquilo que Deus quer que você seja. Quanto mais você confiar em Deus e tiver intimidade e reconhecer que precisa de Deus, mais você vai largar a mentira. Então pensa bem, mentira, ela quebra a sua identidade. Mentira quebra a sua integridade. Mentira, com o tempo, destrói a sua capacidade de amar a Deus, de se relacionar com Deus. Mentira te afasta de Deus, e por isso a Bíblia fala claramente que a mentira é do diabo e quem vive mentindo é filho do diabo. E o terceiro e último estágio é quando você resolve mentir para Deus. E acredita, muita gente está nesse estágio. Muita gente mente para Deus. Quando você olha para Deus e de alguma forma você começa a olhar para Deus como se ele fosse um outro ser humano. E aí você começa a contar para Deus, até em oração, só aquilo que você acha que tem que contar. E o que você não acha que tem que contar, você guarda para você, como se Deus não soubesse de todas as coisas. Como se Deus não olhasse para o nosso interior, como se Deus não visse tudo que fazemos e não conhecesse tudo que pensamos. Mas nós chegamos a um estágio de achar que a gente consegue não contar tudo para Deus. E isso é um problema muito forte. Significa que você está sendo entregue à mentira de uma forma muito forte. É realmente quase que patológico. Então a gente precisa tomar muito cuidado com toda essa situação. E o que fazer diante disso tudo? Primeiro, obviamente, reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa deficiência, que não é fácil, reconhecer a nossa falha, pedir perdão ao Senhor, reconhecer a minha insegurança e dizer: me ajuda. Pedir perdão, pedir ajuda e começar a crescer em intimidade com o Pai. E fazer como os profetas faziam. Jó, por exemplo, ele orou a Deus de tal forma que ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Abacuque reclamou com Deus o que estava acontecendo. Elias falou com Deus o que sentia. Jesus no Getsemane falou claramente o que sentia. E Deus respondeu a cada um. E cada um pode viver uma vida diferente. Assim Ele vai fazer com você também. Deus não quer que você apresente situações boazinhas. Deus não precisa que você distorça a realidade para parecer bom. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem eu sou, melhor do que a gente já sabe. Então, nós precisamos reconhecer que viver essa nova dimensão também de verdade, de viver uma vida verdadeira e desistir de mentir, ela vai fazer as coisas piorarem antes de melhorar. Porque você se acostumou a um estilo de vida, a uma forma de vida, e aí você vai mudar. Dizer: eu desisto de mentir, se comprometer com a verdade, não vai ser o caminho fácil, não. Mas uma coisa é garantida: os seus relacionamentos, a começar o relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas e consigo mesmo, será muito mais autêntico, muito mais profundo, será de amor verdadeiro. Você terá um amor verdadeiro por Deus, receberá o amor de Deus, será amor verdadeiro com as pessoas, receberá amor verdadeiro das pessoas, porque você vive a verdade, amam quem você é. Eu vou te dar pelo menos 3 dicas para você realmente falar de forma verdadeira, mas também de forma correta. Primeiro,
fale sempre respeitosamente. A maneira como você comunicar a verdade também vai influir na reação das pessoas. Às vezes a gente tem medo de qual vai ser a reação das pessoas, mas a maneira como você se comunicar vai influir. Se comunicar respeitosamente faz diferença. A Bíblia nos diz em Provérbios 15:1 que a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida, ela suscita a ira. Fale com as pessoas de forma honesta. Diga o que você realmente pensa. De maneira respeitosa, de maneira correta, mas honesta. Então, se alguém te pergunta, essa roupa aqui tá bonita, não tem que ter medo de, a pessoa vai ficar chateada se eu falar que não tá. Não, você vai dizer, olha, pro meu gosto não tá legal, acho que tal e tal coisa não combinou. De forma respeitosa, de forma tranquila, mas seja honesto. Seja honesta. E com o tempo isso vai fazer o seu efeito. Outra coisa importante é fale claramente. Para de andar em círculos, de dar indireta, de achar que a pessoa tem que pescar a dica que eu dei para ela. Fale a verdade de forma clara e sem medo. Respeitosamente, honestamente, mas claramente, de forma que a pessoa entenda a verdade de forma clara. E por último, escolha o momento certo. E aí vamos falar sério. Você tem que falar a verdade, ok, tem que ser honesto, ok, tem que ser claro, ok, mas tem que escolher o momento certo. O momento de briga não é o momento de você jogar a verdade na cara do outro, porque você não vai conseguir fazer isso direito, isso vai dar mais briga do que tudo. Então temos que escolher também o momento certo. Portanto, confie em Deus. A Bíblia diz que a verdade te libertará. Ela tem a ver com a verdade de salvação, mas tem a ver com a verdade de vida. Liberte-se. Diga, eu desisto de mentir. E liberte-se dessa prisão. Viva uma vida plena, uma vida de liberdade em Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Se esse vídeo te abençoou, compartilha com alguém. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau.